Olha que coisa boa! 30 anos, Leonardo Arruda, presidente do Partido Novo no Maranhão. Mas tão novo assim e ser o mais antigo presidente do partido no Brasil. Como é que faz essa fórmula? Felipe, primeiramente, obrigado por esse espaço aqui para a gente estar conversando. Teu programa é um programa de muito respeito e prestígio diante da sociedade, eu acompanho. Inclusive, estava mencionando algumas entrevistas anteriores. Eu não diria que tem uma fórmula para isso, eu acredito que foi acontecendo até um pouco como Fernando Pessoa, em um dos seus poemas, falava, né? Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E nessa caminhada da política partidária, fui gostando, fui me envolvendo, fui participando do dia a dia. E não sei te explicar como aconteceu para eu me tornar o mais longevo, mas sei te dizer que foi um caminho bastante ardoroso, muitas batalhas superadas, algumas vencidas, outras perdidas. Mas o importante é que a gente continua firme na guerra para conseguir consolidar as bandeiras do partido aqui no estado do Maranhão, conseguir expandir a legenda e, de alguma forma, discutir os princípios e valores que são muito caros a nós, enquanto partido político. Deixa eu entender uma coisa aqui, até porque eu já militei muito em partido político, né? Hoje eu não sei nem o endereço do meu partido, porque aquilo lá virou uma casa de aluguel. A maioria dos partidos é uma casa de aluguel. O Partido Novo é uma casa de aluguel ou uma futura casa de aluguel para a questão eleitoral? Porque a gente não olha mais, né, a preparação de figuras públicas, né, que a gente não olha mais partido. Posso estar sendo injusto, não conheço o Partido Novo lá dentro, tá? Eu acompanho o que a imprensa divulga, ou assessoria de imprensa, né, divulga. Como é que é essa construção da cabeça dos filiados, né? É uma coisa retilínea, é uma coisa de conservadores, né? Porque vocês são um partido conservador e, ao mesmo tempo, um cruzado de liberalismo, que é estranhíssimo como é que Uhum. funciona Como é isso. que convivem conservadores e Pois liberais no é, mesmo, numa mesma casa? aqui no Palpite, né, aqui na Rádio Imparcial e no Jornal Imparcial, nós recebemos muitas pessoas assim. Mas, sinceramente, as pessoas não conseguem responder como é que se faz um cruzamento de você ser conservador e liberal. Olha, eu sou conservador nos costumes, mas sou Liberal na economia. liberal na economia. Não funciona. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, o Novo é um partido político, literalmente um partido político, que tem seu programa muito bem estruturado, que tem princípios e valores muito consolidados e que a gente sempre busca reafirmá-los no intuito de tentar que eles prevaleçam em detrimento de opiniões de CPFs tão somente. Entenda o que eu estou te falando, Felipe. Partido político hoje no Brasil tem se tornado, como você bem falou, verdadeiras legendas de aluguel, legendas cartorárias para legitimar candidaturas ao gosto do cliente que compra aquela legenda para sua empreitada momentânea. O Novo vem numa vertente contrária. O Novo vem tentando fazer uma política onde a legenda seja respeitada, onde a instituição prevaleça diante dos interesses pessoais de algumas pessoas que eventualmente filiam-se, eventualmente participam. Vou te dar uma prova muito clara. O fundador do Partido Novo hoje não faz parte do Partido Novo. O fundador do Partido Novo foi expulso pelo próprio partido que ele criou. Aí você fala, nossa, o pessoal foi completamente covarde. Não, pelo contrário. A gente só seguiu o estatuto partidário, a gente só seguiu aquilo que os fundadores da legenda se propuseram a criar quando fundaram o Novo lá em 2011, e é a maior prova de que o Novo é um partido sem um dono. Você está falando a moeda. Estou falando de João Amoedo, que foi o fundador do partido, junto com outros 180 fundadores, mas ele Aquilo... era o líder. Assim, Leonardo, só já que você tocou no assunto, estava aqui na nossa pauta, né? Porque tem umas 3 folhas aqui para perguntar, não dá tempo, né? Mas Certo. já que você falou do Amoedo, né? O Amoedo chegou com um discurso, né? Olha, nós vamos mexer em dinheiro partidário, né? As rodas de jornalista e dos partidos políticos davam gargalhada, né? Uhum. Porque assim, e aí? É o dele que vai ser financiado? Quem foi mesmo que derrubou ele? Foi isso? Acredito que não. Assim, o
o ponto nevrálgico que culminou com a saída do João foi a declaração de voto dele em 2022 ao Lula, que estava pleiteando a sua eleição. Esse foi o ponto nevrálgico. Mas assim, você lembra que quando a Dilma foi Foi impeachmentada... individual? Oi? Foi individual? Não foi um consenso Não, partidário? o partido fechou questão contra o voto ao Lula. O Novo não liberou seus filiados, sua bancada, todo o seu quadro de Ele filiados. tinha sido candidato. João foi candidato em 2018. Sim. Candidato em 2018. 2022, João já não foi candidato. O candidato foi Felipe Dávila. Sim. Mas o João é um filiado que deve, sim, respeito ao estatuto do partido. Tá. E Ele não apoiou. Eu só estou Uhum. recordando, eu tenho o histórico todo aqui, mas ele não apoiou o candidato do partido. Ele não fez campanha para o candidato do partido. Porque, veja, em 2022, Felipe, o Novo lança Felipe Dávila. Felipe Dávila disputa... Onde é dessa figura que Está em subiu? nada. Felipe está fazendo programa na Jovem Pan hoje. Sim, até... Não, eu digo politicamente, É. hoje está em São Paulo, participando ativamente da construção do Novo lá no estado de São Junto Paulo. com o governador. Assim, eles têm, de certa forma, uma conexão com o Tarcísio, mas o Novo tem uma linha O independente. que vocês chamam de conexão? Porque o que a gente olha é isso. É um brigas e alinhamento, amores nem com- tanto, nem tanto. Tem um certo alinhamento. Vocês precisam rever a imprensa Por que você em entende relação a isso? isso. Rapaz, porque para nós, vocês estão dentro do governo Não, pode até não ser por cargos, mas por relações generosas O e que é estar amorosas. dentro do governo, Felipe? Tem uma relação direta. Partidariamente, se você não Eu entendo você isso não como concorda- independência, Felipe, porque estar dentro do governo parte do pressuposto de participação ativa com cargos e participação nas tomadas de decisão. Não é só O Novo cargos não que faz um participa, partido dentro mas o do- Novo do não governo. participa das tomadas de decisão do Tarcísio. O Novo tem um Mas deputado estadual. Quem participa de tomada de partido algum? Alguém manda em Lula, alguém manda em Tarcísio, alguém Mas manda em participa nas Bolsonaro. tomadas de decisão de ministérios, de secretarias, de autarquias. O Novo não participa nem do segundo, nem do terceiro escalão do governo Leonardo, de São deixa eu Paulo. perguntar uma coisa. Vocês têm uma visão que tudo é negócio na política, Não necessariamente. Nem tudo é negócio na política. mas em cargos, em espaços de poder, sim. Sim, de certa Você forma. não tem essa infantilidade. Não, por óbvio. Por óbvio. Quando você parte para essa parte de participação em governo, é um negócio. Que tipo de negócio? Bom, eu quero te apoiar, eu vou te apoiar e eu quero contribuir para o teu governo. Em troca disso, eu quero ter cargos oficiais para poder deixar um legado com a nossa visão. Bom, ok, isso é negócio. É republicano? Sim, republicano. O que a gente só precisa fazer uma distinção clara, Felipe, do que é negócio republicano e negócio antirrepublicano, que hoje no Brasil se tornou regra, infelizmente, no meio da política. Negócios espúrios feitos nos porões da política brasileira e que nunca colocam os interesses de uma nação à frente, colocam apenas interesses momentâneos de CPFs, nem de legendas eu estou falando, de CPFs, em detrimento do interesse da coletividade. Mas eu quero te responder um pouco também da primeira pergunta que tu fez, porque é algo interessante, porque tu trouxe a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral, que por muito tempo foi confundido como sendo um princípio e um valor do Novo. O fundo partidário e o fundo eleitoral nunca foi nem sequer proibido no estatuto do partido, mas foi uma bandeira histórica que o Novo levantou em respeito ao dinheiro público, tentando trazer à sociedade... Não foi o Almeida que usou uma estratégia de marketing. Acredito que não, porque isso ficou muito, até hoje está muito presente no coração da gente. Vocês talvez Felipe. não precisavam de dinheiro, porque o Novo, se você me permite, claro. né? Hoje de manhã eu estava conversando com a turma da Folha, né? Com os amigos queridos, e pegando os dados e tal, né? Porque a essência de vocês é Faria Lima, são os banqueiros, né? Só olhar quem ajudou a fundação do partido. Isso não tem nada demais. Essas pessoas estão lá legalmente. É porque se tem aquela mania de esquerdoide, a Faria Lima, né? Agora mesmo, ontem não foi aprovado, né? O Tarcísio botou lá aquele moço lá, aquele deputado federal, né? Terrível. Até de olhar o rapaz, eu tenho medo de olhar um cara daquele, entendeu? O mal que o cara daquele pode produzir. E realmente, né, faz aquela palhaçada toda para mostrar que o Lula está perdendo, que a esquerda está perdendo. Isso aí não ajuda em nada. Mas eu perguntei hoje para o pessoal sobre essa relação, né, da Faria Lima com o Novo, né?
E eles disseram, olha, total. A Faria Lima não tem nenhuma dificuldade com o Partido Novo. Pode ter com outros, mas com o Novo não tem. Né? Por quê? Porque vocês ainda são noviços, são tidos como inocentes ainda, entendeu? Não pegaram o vício. É assim. Bom, assim, eu também não tenho nenhuma dificuldade, viu, Felipe? Se quiser associar a gente à Faria Lima, que é o setor produtivo do Brasil, ótimo. O meu receio é ser associado à facção criminosa, o meu receio é ser associado a corruptos, o meu receio é ser associado a tudo aquilo que vem atrasando o Não Brasil. pegaram ainda nenhum do Novo, não? Não, cara, por incrível que pareça, não teve nenhuma. Assim, e o partido está suscetível a isso. O partido teve um crescimento, Felipe, histórico na última eleição. A gente saiu de 29 vereadores para mais de 300. Sim. É claro que em algum momento vão ter deslizes de conduta. E se tiver o partido, repito, mantém-se como uma verdadeira instituição, com instâncias de controle internas que fogem ao controle do presidente estadual, que fogem ao controle do presidente nacional e que tem voz e vez para dar a palavra final quanto ao acompanhamento da vida dos parlamentares, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual e federal. Então, mas eu quero voltar ao gancho que você estava falando, porque hoje o Novo enfrenta, talvez, Felipe, o maior desafio do amadurecimento. Qual é o desafio de você amadurecer? É você, em primeiro lugar, olhar no retrovisor e lembrar tudo aquilo que queimava e que ainda queima no teu coração durante toda uma caminhada, durante toda uma trajetória. Mas, ao mesmo tempo, entender que só olhando para o retrovisor, você pode até bater o carro ali à frente, porque tem um para-brisa desse tamanho que você, enquanto condutor de um carro, precisa também estar muito atento. O retrovisor serve para tu não fazer conversão errada, para tu não tomar decisões erradas. O para-brisa serve para você seguir sempre em frente. Hoje a gente enfrenta um momento onde a gente precisa encontrar a linha tênue entre o idealismo e o pragmatismo. Às vezes, tomamos decisões muito amparadas no idealismo e esquecemos que existe uma realidade política que é muito pujante, Felipe. Não tem como a gente tampar o sol com a peneira. E muitas vezes, quando tentamos tomar uma decisão muito pragmática, o idealismo pode ser esquecido. A gente está nessa luta para encontrar uma linha tênue. O Maranhão é um exemplo disso. Nós abrimos diretório em 30 cidades para disputar a eleição em 2024. Foi um salto gigantesco. Aqui é diretório ou comissão provisória? O diretório do Maranhão no Maranhão é diretório estadual, não é comissão provisória. Nos municípios, nós optamos, nesse primeiro momento, por comissões. Aproveitando, já que já começamos a pular para cá, porque a gente tem que falar do Maranhão, né? Até porque o Zema está vindo aí, até porque o Laege está aí, até porque a campanha já está aí, Sim. Não tem como escapar, né? Mas vamos entender uma coisa aqui. Você tem autonomia. A direção nacional respeita a autonomia do Leonardo quanto presidente e do diretório. Porque os outros partidos, eu vou te ajudar, tá? Nesse sentido. O PT não respeita, o PSB não respeita, o MDB não respeita, ninguém respeita. Então, assim, não vamos ser injustos, mas eu quero entender, você já passou por algum processo em que a palavra do Leonardo publicamente foi maior do que a da Nacional? A Nacional entendeu que o Leonardo sim tinha esta leitura e esta capacidade de resolver aquele problema? Felipe, deixa eu te explicar como funciona o Novo. Nós temos hoje a Convenção Nacional do Partido. A Convenção Nacional do Partido, que é o órgão máximo de deliberação intrapartidária, é formada pelos presidentes e vice-presidentes dos estados, dos diretórios estaduais, não importa o tamanho do estado. O diretório do Acre tem o mesmo peso que o diretório de São Paulo, então não importa o tamanho. E os membros do diretório nacional, que hoje é composto por 7 pessoas. Essa é a convenção nacional, dá aproximadamente 43, 45, 44... Desses da Nacional, quem tem mandato? Nenhum deles. Quem tem mandato no Novo, aliás, quem preside o Novo, quem faz parte dos diretórios do Novo, não podem nem ser candidatos. Há uma separação entre interesses... Não tem cargos públicos. Nem cargos públicos. Eu não posso. Se eu quiser assumir uma secretaria de Estado, por exemplo, eu tenho que renunciar à presidência do Novo. Por quê? Porque o pensamento do partido, repito, é um pensamento pela instituição. Não é um pensamento casuístico É uma naquele questão momento. de entender que contamina.
de certa forma prejudica, atrapalha, pode influenciar. Prejudicar é uma palavra generosa, né? Ah, Tu já tá aprendendo as munhecas da política, não, mas eu né? tô aqui contigo, tu tá me Então, ajudando, tu tá até trazendo algumas palavras aqui para mim não pense para assim. me dar essa... Mas assim, mas só respondendo, Felipe, então essa convenção nacional, é claro que há momentos de divergências quanto a determinados acontecimentos que são postos ali para votação. Mas trazendo aqui para o Estado, Diretório Nacional, nós nunca tivemos uma divergência quanto a decisões tomadas aqui no Estado do Maranhão. Nunca. O Diretório Nacional do partido, ele trabalha auxiliando os estados, não trabalha batendo de frente nas tomadas de decisão. É claro que às vezes pode ter uma opinião divergente, mas nunca é trazido para fora, para o holofote, trazido para a imprensa. Há uma guerra de pensamentos. A Diretório Nacional não concorda com a candidatura do Laésio, porque isso aí... Não, pelo contrário, a Diretório Nacional está vindo chancelar o nome do Laésio, por exemplo, como nosso pré-candidato ao governo. Está vindo o presidente nacional, representando o Diretório Nacional, está vindo Romeu Zema, governador de estado, pré-candidato à presidência da República, para mostrar que a gente trabalha em total harmonia. Vamos lá. Então vamos fazer a leitura dessas figuras interessantíssimas, né? Eu vou ficar lá em cima primeiro, que é o Zema, né? Que assim, o mineiro diz muito assim, né? Torresmo é uma coisa que você tem que ter dente para comer, né? Todo mundo gosta, mas você tem que ter dente para comer. Eu queria entender uma coisa. Vamos dizer que o Zema continue com essa ideia de candidato a presidente da República. Lembrando que o Lula, né, deu a senha esse ano mesmo, mas ano passado ele já falava sobre isso. Mas esse ano ele deu a senha que o mais importante é eleger senadores. Ou seja, o Zema tem uma eleição, né? Não existe eleição garantida, mas ele tem uma eleição confortável. Né? Me parece que o governo dele, né, tem os admiradores, tem os contrários, mas, em geral, o mineiro, né, que é muito quieto, não saiu da zona confortável para criticar. Isso já é uma grande vantagem para o Zema. Vamos dizer que o Zema sai candidato, né? O Maranhão entra na pauta de acordos. Olha, nós vamos apoiar você, mas lá no Maranhão nós queremos que fulano de tal seja o candidato. Tá? Vamos falar uma coisa assim, quase impossível, né? Nós queremos que vocês apoiem o Lula lá do Maranhão. Seria uma coisa fácil, porque com 70% não dói, né? Jamais seria uma perda. Como é que seria esse comportamento? Há essa possibilidade? Ou vocês continuam radicais em dizer, perdão a palavra, mas a palavra é essa, vocês continuam radicais, não negociamos as nossas bases? Com Lula, impossível. Por quê, hein, Leonardo? Muito claro, partido político não veio para agradar a totalidade da sociedade. Partido político algum. Partido político vem para agradar um fragmento da sociedade, de fato. Se fosse para agradar toda a sociedade, o nome não era partido, era inteiro. A gente é um partido político que tem uma ideologia, tem um programa para ser seguido e fica no partido, segue o partido, vota com o partido que acredita de modo semelhante. Brasil, tu tens a vantagem de ter 30 partidos políticos. Recentemente foi fundado mais um. Tem 30 partidos políticos. Se tu não gosta dos partidos radicais, dos partidos ideológicos, dos partidos que têm uma dogmática muito bem consolidada, você pode ir para os partidos mais fisiológicos. Tem partidos que dançam ao sabor do cliente. Tem partido aqui que no governo de Bolsonaro jurava fidelidade ao então presidente Bolsonaro. Quando o Lula ganha, passaram a jurar fidelidade ao Lula. É só você ver o atual ministro, sem nenhum demérito, mas por conta das convergências políticas, reafirmou o nome de Bolsonaro até os últimos minutos do segundo tempo, lá do segundo turno,
e quando o Lula ganhou, se tornou ministro do Lula. Então tem para todo tipo de clientela. Tem nome? Tem o ministro Fufuca. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é uma tradição somente do imparcial. É a tradição do imparcial em colocar. Não tem problema, eu sei. Essa aqui é uma. Porque não vem muito a questão, mas não, é claro o que aconteceu ali. Não, eu pensei, eu mesmo não sabia de quem tu estava falando. Então, assim, a gente tem, não só nos programas, na rádio, né, futuramente na TV, que nós estamos trabalhando para construir, você tá participando de uma construção, né, de uma futura rádio, né, e de uma futura TV, já tudo encaminhado. Mas aqui a gente gosta de escrever o nome. Não, pois você pode notar, o ministro André Fufuca, isso aí é claro. Esteve com o Bolsonaro, jurou fidelidade. Você não acredita nessa versão do Fufuca em relação ao Lula? Porque, deixa eu até fazer uma leitura com um jovem presidente de partido. Como é que causa, né, essa coisa do cara ainda estar lá no partido, né? O partido mandou todo mundo sair, mas ele pode ficar. Aí eu juro que eu amo o PT, eu amo o Lula. Como é que vocês olham um comportamento desse, né? O que é o PP, Felipe? O que é o PP? O PP é um partido hoje presidido pelo Ciro Nogueira, que é senador pelo estado que era lulista. Pronto, que era lulista, tem fotos com ele com Dilma. De repente se tornou bolsonarista, mas que entende que a política tem algumas nuances que cabe relativizar, que cabe a gente passar a mão em determinados mandatários. Por quê? Porque qual é o objetivo final do PP? O objetivo fim do PP é tão somente o poder, independente da forma que você vai alcançá-lo. Ele não quer saber se no Maranhão os deputados federais são de esquerda, não quer saber se são de direita, faz aquela bravata dele em âmbito nacional, diante de uma coletiva de imprensa, dizendo que a partir de agora, com a União Brasil, vão estar sendo oposição ao governo Lula. Que oposição é essa que relativiza um parlamentar ser ministro de Estado de um governo que ele se diz opositor? Não é um partido político na sua essência, é uma legenda cartorária. Perfeito, o jogo que segue. E a gente volta ao assunto que a gente estava tratando, Felipe. O novo. Ali na frente o Zema pode precisar. Não, o Laércio, não somente vai precisar. Pode precisar. Repito, não há nenhum demérito, eu só quero que as coisas fiquem claras. Felipe, jornalismo. Não tem problema o jornalista ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Só tem que ficar claro, pô. Vamos para a política. Tem um partido, tem um partido mercadológico, tem um partido mais mercantilista, tem um partido que não guarda tantos ideais quanto outros. Não tem problema, só que fique claro. Só estou deixando claro que o PP não é um partido ideológico. É um partido extremamente pragmático. O teu partido é ideológico? Meu partido é ideológico. O que é o destino final de vocês? Isso era a última pergunta, mas já que aqui nessa mesa, né, tudo rola de uma maneira que ninguém consegue controlar. Tu vê que isso aqui não tem formato nenhum. Né? Script, eu até brinco, tem um amigo que eu falo assim, não, vou escrever meu discurso agora para o interior. Aí ele fala, para que se tu não vai seguir nada do que tu escreveu? Falei, é mania mesmo. Né? Até porque as pessoas lendo discurso é uma coisa horrorosa. Não presta, não é legal. Ou tu é bom ou tu não é. Mas vamos entender qual é fazendo o resumo, para não ficar muito longe, que a gente tem muitos outros assuntos, né? Se possível, mais cabeludos, que já teve até agora. Qual é o sentido final do novo? Porque eu ainda não consegui captar vocês. Vocês querem ser a diferença, entendeu? Num país que não funciona a diferença. Né? Vocês são engolidos pelos demais. Não, então nós vamos ficar aqui no nosso altar porque ele é nosso, mas a gente não participa da igreja. Como é isso? Bora lá. Qual é o objetivo do novo? O objetivo do novo é melhorar a vida das pessoas. Ponto. Como que a gente entende que é possível melhorar a vida das pessoas? É através de um caminho mais à esquerda ou de um caminho mais à direita? A gente entende que é através de um caminho mais à direita. Dentro dessa direita existe Tem necessidade disso?
Eu acredito que está popularmente, Felipe, eu não tenho como fugir. Essa coisa faz um mal para a população, esse negócio de sou de esquerda, sou de Não direita. faz, Felipe. O que faz mal são os extremos. O que faz mal é o radicalismo no sentido de você não conseguir dialogar. Mas o Novo não é. Não, o Novo sabe dialogar. O Novo é um partido que dialoga. Uma prova muito clara é que o governo mineiro, lá em Minas Gerais, o Novo, para conseguir, quando da reeleição de Romeu Zema, coligou com outros 11 partidos. Então sabe sim dialogar, uma prova muito clara. Inclusive o PP, vou além, com Solidariedade. Com Solidariedade, que é de um partido que tem um pensamento mais voltado para centro-esquerda, não é um partido de esquerda. Acredita nisso? É um centrão ali com pitadas de centro-esquerda. Olha quem é o presidente. É o Paulinho da Força. Não, vamos parar. Né? Olha o que eles estão fazendo aqui no Maranhão. Cada hora botam uma pessoa para administrar o processo. Mas o que marca o partido, Felipe, a gente não tem como achar que vai ser 100% homogêneo um partido como esse, mas o que marca é a maioria. A maioria do Solidariedade tem mais essa vertente de centro-esquerda. Isso aí é claro, é você pegar os parlamentares, é você pegar os presidentes, é você pegar o próprio presidente nacional. Mas voltando aqui, então é melhorar a vida das pessoas como? Você tem caminhos para seguir, a gente optou por um caminho mais à direita. E o que nós temos dentro dessa direita? Nós temos um pensamento conservador, nós temos um pensamento liberal, nós temos um pensamento, às vezes, até reacionário dentro desse campo mais à direita. O que o Novo é nesse campo da direita? O Novo é um partido de matriz liberal, mas que consegue liberal conviver... quando fala em dinheiro. Liberal nos termos econômicos... E não tem questões fechadas em termos de costumes. Boa parte dos fundadores eram liberais até nos costumes. Outra parte mais conservador. Mas a gente entende, Felipe... Só para concluir, Felipe. A gente está discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, enquanto o Brasil está tendo problemas primários. Por isso que eu digo que a gente consegue conviver harmoniosamente com conservadores e liberais. Para a gente... Hoje a prioridade do Brasil, sendo muito franco, Felipe, hoje o Brasil, a prioridade da discussão não é aborto, não é a pauta LGBTQIA+, não é a pauta sobre liberação ou não das drogas. Não é. A pauta prioritária do Brasil é a gente tirar pessoas de estado de vulnerabilidade social, é melhorar a infraestrutura, é gerar emprego, é gerar renda. Então, por quê? Porque é isso... Tem uma palavrinha na ponte chamado também, porque assim, deixa eu entender uma coisa, quem disse para vocês, entendeu? Ou para qualquer partido, que vocês vão determinar a vida das pessoas? Concordo, por isso que a gente é liberal. Então assim, o aborto. Felipe, tu é contra ou a favor do aborto? Rapaz, quem decide são as mulheres. Quem somos nós? Um bando de abestado querendo falar grosso, entendeu? Desculpa. A liberação da droga. Quem somos nós que não vamos lá participar do processo, entendeu? Para que as pessoas não cheguem às drogas. Todo mundo fala, não, porque as drogas, os caras do partido, porque não sei o quê, nós temos que botar penas pesadas e tal. Quando que um cara desse, às vezes, olhou para dentro da família dele, que normalmente, neste meio de poder, o que mais tem é droga. Então, assim, eu acho que precisa se entender que quem manda na vida das pessoas é o João e Dona Maria, porque você não vai lá na casa da pessoa resolver o problema da pessoa. Você pode ser macro, infraestrutura, né, e tudo mais. O dinheiro que a Faria Lima, ou que o agro, ou qualquer... chega nas pessoas, papai. Mas, Felipe, no Brasil não chega. Felipe, são temas tão sensíveis de serem discutidos, porque se, assim, até onde vai a liberdade do indivíduo? Ela vai quando começa a atentar com a vida do outro. Quando a gente vai discutir... Foi o microfone. Foi o microfone. Tem tanto microfone. Não foi ninguém brigando aqui, não. Não tem ninguém de direita e de esquerda brigando aqui fora, não, viu, galera? Vamos mudar de assunto. Mas só para concluir, Felipe. Eu entendo que nós temos que ter muita cautela ao discutir, porque a liberdade do indivíduo, ela esbarra no direito à vida e no direito à liberdade do outro. Então, se a gente vai entrar em temas como aborto, como drogas e tudo mais, a gente tem que entender que existem outros seres envolvidos. A exemplo do feto, a exemplo de famílias ou de mercados ou de espaços públicos que muitas vezes vão estar sendo atentados
por pessoas que estão roubando por conta de droga, da dependência da droga, mas a gente marca um podcast para conversar sobre isso, que eu acho que é um tema que pode até ser discutido. Eu prefiro, se você me permite, trazer a dona Gabriela, né, sua namorada, que me pareceu, do pouco que eu convivi, uma pessoa lúcida. Eu prefiro trazer as mulheres do teu partido. São muito sensíveis, são pessoas... Entendeu? Conservadoras ou não, mas eu interessantíssimo. Volto a repetir. Os homens não têm nada a ver com isto. Os homens não foi dado esse direito, né? Nem divinamente foi dado esse direito. Isso é piada para boi dormir, né? Querer dominar é uma coisa machista, cansativa, né? Mas cada um com sua opinião, não é verdade? Claro. Né? E se a gente é liberal, tem que defender o direito à opinião. No teu espaço, tu pode falar o que tu quiser. Claro. Aqui na imprensa, entendeu? A gente registra o que tem. E se você é analista, se você é colunista e tem seu espaço conquistado, você bota sua opinião e abre o debate. É outra coisa, né? Mas vamos falar do Maranhão. Bora. Né? Vamos falar do Maranhão, vamos falar de Leonardo. Quantos filiados já temos no Novo? Só para me fazer aqui uma leitura territorial. No meu último relatório, 3.200 e algumas frações. E tem uma turma nova que vai ser apresentada, né? Que agora nesse terceiro encontro, que acontece nesse final de semana. Quantos parlamentares nós temos, prefeitos, seja o que for, no Maranhão eleito? Nós temos hoje 6 vereadores eleitos, um vice-prefeito. Por onde? Nós temos 2 vereadores na cidade de São Pedro dos Crentes, que é o Flávio e o César. Ligado ao Laésio, ligado ao grupo político que hoje domina a cidade. Nós temos 2 vereadores na cidade de Loreto. Domina politicamente a cidade, né? Não são donos da cidade, dominam politicamente. Estão na gestão, pronto, vou usar esse termo. Melhor, por favor. Para ninguém me interpretar mal. Jovem eu sou novo, eu sou... vamos... muito jovem, cara. Pois bem. Maranhão é uma terra de oligarquias, né? É uma verdadeira loucura isso, tem, né? Muito dono. Nós temos 2 vereadores na cidade de Loreto, que é o vereador Arenaldo e o vereador Leirival, que é o Barba Azul. São oposição. Nós temos vereador na cidade de Grajaú e temos vereador na cidade de Barra do Corda. Grajaú, vereador Zezinho, na cidade de Barra do Corda, vereadora Branca. Vice-prefeito, nós temos o Fernando Canarinho, na cidade de São Pedro dos Crentes. O Novo no Maranhão, Felipe, é o partido, dentre os quadros do próprio partido, dos diretórios estaduais, com mais parlamentares eleitos no Norte e Nordeste. A gente tem... para o partido. Dentro do Partido Novo, comparando com outros diretórios estaduais, nós somos o que tem mais parlamentares eleitos, né? Mais pessoas eleitas no geral, considerando também o nosso vice-prefeito. Então, eu não vou mais nem discutir o Zema, porque o Zema ainda não se decidiu. Né? Quanto à candidatura? O Zema está decidido, Felipe. Está decidido. Claro que vamos lá. O cara tá saindo em pré-campanha, ele não está vindo aqui ao Maranhão para passear. Isso é bom, eu até falei recentemente em entrevista, é positivo você ter muitos nomes disputando. Eu acho, né? Eu só queria entender qual é a diferença nos discursos tanto da esquerda como da direita, porque eu não vejo. Quem é pré-candidato da esquerda, o discurso é o mesmo, né? Quando não tem ódio, tem coisas que no cotidiano das pessoas está todo mundo achando graça, né? Para não dizer hilário. Da direita, do centro. Nós vivemos essa conjuntura, entendeu? De que as pessoas, nos partidos, os candidatos, não... Isso que eu estou falando é estudo, é pesquisas, feitas em universidades, né? Vocês não são contra as universidades? Não, em nenhum momento. Tá. Não, porque só me faltava um partido novo ainda ser contra a universidade, porque é o que a gente olha, né? Esses bolsonaristas, essa turma toda, né? Não sabe nem o que fala. Mandam falar e falam. Então, é uma pena, porque me dói profundamente assistir essas coisas, né? Você não tem ideia, quanto político você sabe disso, mas você não tem ideia como a imprensa, né, é atacada. Né, como a imprensa, que são as primeiras coisas que atacam, a imprensa, tanto a esquerda como a direita. Né? A imprensa e as universidades, meio acadêmico. Mas vamos entender uma coisa, nesse terceiro encontro estadual, vocês vêm para consolidar, né? Não definitivo, ainda vai ter lá ano que vem, né?
mas vocês vêm para consolidar o nome do fenômeno chamado Laésio. Nunca entrevistei o Laésio, tá? É uma falha, né? Desde a época dos analistas, uma falha. Mas vamos entender uma coisa, só nós temos 2 candidatos que já se declararam candidatos, pré-candidatos, né? Vamos lembrar isso, que é o Laésio, que há de eterno, né? E o Felipe, que há de vindo, né? É uma coisa maluca. Porque, se a gente for pensar, o Orleans e o Braide, né, que todo mundo sabe que é candidato, não se declararam. Um dia desse eu olhei o Laésio, eu não sei se o Laésio fala pelo Novo, ou se o Laésio fala por ele mesmo. Eu espero que ele fale pelo partido. Né? Um dia desse ele teve vamos dizer assim, a falta de discernimento, que a palavra que a turma do Braide entendeu foi ousadia, de dizer que dava uma vice para o Braide, podia indicar até a esposa. Não foi deselegante isso? Vamos lá, vamos por etapas. Eu estou fazendo uma provocação para nós fazermos uma leitura dos 4 candidatos. Claro. Tá? Lembrando uma coisa, me permita, para não cansar muito. Houve uma conversa um dia desse do Brandão com o Lula. Aqui é 70% Lula. O Lula não elege ninguém no Maranhão, mas atrapalha. Concorda comigo? O Lula só se elege no Maranhão. Cada um por sua família, minha casa, minha vida e tal, os benefícios. Há uma conversa, o Brandão não falou isso. O Brandão não falou isso para mim, que é uma pessoa muito, inclusive, muito respeitosa com a imprensa, sempre responde. Mas há uma especulação de uma terceira via, né, que o Novo não estaria incluído. Então, vamos entender que a gente tem 4 candidatos, 2 declarados, 2 não declarados, mas a gente pode ter uma surpresa de uma terceira via, ou não. Como é que o Novo faz essa leitura eleitoral de 2026? Tá, primeiro passo, candidatos declarados, oficializados por partido. Eu vou até dizer, vou ter a ousadia aqui, Felipe, de dizer que o único é o Laésio. Porque quem está declarando candidatura de Felipe é ele próprio que está se autoproclamando. Tu acha que ele não é o candidato Acredito do Lula? que não está definido ainda. Ele é o candidato do Flávio Dino só? Não, ele é o candidato dele, acredito. Não estou vendo ele tendo essa força por trás dele legitimando a candidatura dele. Eu estou vendo um fogo amigo, um fogo cruzado ali dentro da própria, do que restou a ele. Tu acha que o grupo não acompanha o Felipe? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que o Felipe vai... A tendência natural do Felipe, no decorrer da caminhada, seguindo da forma que está, é derreter, porque o Felipe não sabe fazer política fora de estrutura de governo. O Felipe não foi forjado dentro de uma estrutura de oposição. O Felipe passa a existir politicamente, de fato, já em situação, com Flávio Dino. Caminhar na oposição não é fácil não, Felipe. Caminhar na oposição tem que aguentar, tem que muitas vezes comer piaba com farinha de puba, e seguir firme, falar, não, nós estamos satisfeitos, mesmo sentindo fome muitas vezes. É para poucos militar no campo da oposição. A gente aqui não tem nem Palácio dos Leões, nem La Ravardiere. Nós somos um grupo político forjado realmente não há conversa. Na dificuldade. Conversa com quem? Com o Palácio dos Leões, o La Ravardiere, o Assembleia. Não, primeiro que com o Palácio dos Leões... Quem é que vai poder vocês conversar? Vamos lá, já está definido com o Palácio dos Leões, já está definido que com o Palácio dos Leões a gente não tem diálogo. Nós somos oposição ao governador Carlos Brandão, que é sucessor de Flávio Dino. Por quê? Porque a proposta de governo do Carlos Brandão difere de muito do que a gente acredita, Felipe. Veja só, o Novo é contra essa... Mas o Brandão é conservador, gente. Conservador em quê? Nos costumes, no pensamento dele. E eu te disse lá no início, é contra o aborto. É muito legal você bater papo sobre drogas, aborto e tudo mais. Mas é isso que de fato é prioridade aqui para o estado do Maranhão, meu irmão. E o que é prioridade? Meu irmão, nós estamos num estado com diversos potenciais, com diversas possibilidades de desenvolvimento e sendo massacrado por falta de infraestrutura, de escola adequada, de hospital que atenda de fato às necessidades da população. O Maranhão está sendo massacrado. O Maranhão é o estado mais pobre com a maior alíquota de ICMS do país. O Maranhão é um estado que tem uma vocação enorme de se desenvolver através do agro,
mas que está onerando em 1% através da famigerada taxa do agro que foi criada no intuito de trazer melhorias para BRs, para as MAs, trazer infraestrutura, que na prática não vai trazer nada. Mais um Tu acha fundo. que cobrar do agro é errado? Não acho que Eu cobrar. acho que- Felipe, eu sou cobrar o contra. ICMS Felipe, da qualquer compra. tipo de criação de mais impostos, de taxas, de cobranças no Brasil, eu sou contra, porque o custo Brasil já é muito elevado, meu amigo. Sim, isso é O custo verdade. Brasil ele é gigantesco. Enquanto a gente está falando de cobrar o agro, a gente tem que lembrar que muitas das estradas que hoje são trafegáveis no estado, lá no sul do Maranhão, são patroladas muitas vezes pelo agro, são ajeitadas pontes pelo agro. É o agro que tem Que o potencial. destrói. Não, que destrói, não, que utiliza, que precisa, assim como os carros do Armazém Paraíba também utilizam, que assim como os caminhões do Mateus também utilizam. Então, são vias públicas, vias de trafegabilidade que todos precisam ali passar. Desde aquele que produz, Deixa eu entender uma aquele que coisa não aqui. produz. O empresariado moderno, né? Não vou falar de Uhum. Faria Lima, tá? Mas o empresariado moderno entende, no mundo inteiro, essa nova tendência de direita, né? Que a gente não consegue nem entender, porque a gente tem hora que a gente tem que rir dessas pessoas, entendeu? Porque será que eles estão pensando que eles estão enganando quem? Né? Aquela pessoa que levanta 4 e pouco da manhã e volta para casa e amanhã a vida é a mesma coisa? Isso é a maioria. As pessoas não, né? As pessoas talvez não tenham aprendido a votar. Isso é uma verdade. Né? Mas assim, cobrar. Olha, eu vou fazer um empreendimento aqui. Amigo, então você vai fazer um empreendimento, então você vai construir a escola, você vai construir a estrada, porque você está ganhando dinheiro à parte. A pessoa que está ali, entendeu? Não está ganhando isso. Ah, mas vai gerar imposto, vai gerar ICMS que vai reverter em você. É longe isso, Leonardo, não é? Até chegar essas pessoas. Então, assim, a mudança hoje em Você dia. tá defendendo, então, a criação de taxas para o agro. Não, eu entendo o Só para entender seguinte. se essa taxa, então, Eu entendo ela o é mais seguinte, benéfica do que que maléfica. nós vamos estender a plantação de soja, um Sim. exemplo. Né? Nada contra, eu acho fantástico. Né? Mas a soja no Maranhão não mudou a história do Maranhão. Não mudou. A soja, Não. o milho trouxe dos maiores empreendimentos do país no ano de Empreendimento, 2024, querido, que vai gerar quantos mil 3 mil empregos? Isso muda a história do Maranhão. Indiretamente. Isso muda a história Não, do mas Maranhão. o que muda a história do Maranhão é uma união de forças através da Querido, produtividade, lembra de uma coisa? Felipe. Nós não vamos É através da produtividade que o Maranhão vai se desenvolver. Não é através da taxação de quem produz. não estou falando taxar, querido. Eu estou falando da participação. Não existe participação de lucro, não existe participação estrutural. Você vai fazer. Eu vou dar uma coisa mais fácil, né? Vai estender a plantação e você vai botar mais caminhão, você vai botar isso e aquilo e tal. É o Estado que tem que arcar. Somos nós, não é o Estado não é ninguém, né? Somos nós que temos que arcar com a nova escola, com a nova estrada, com não sei o quê, e o cara vai ganhar o lucro, porque imposto não paga. Exportação não paga imposto para nós. Esse dinheiro não chega aqui. Ok? Então, assim, não vamos entrar nesse mérito porque são visões totalmente diferentes. E nós não temos a propriedade nós, que eu falo imprensa, não tem a propriedade disso. Mas vamos falar do encontro. Bora. Vamos falar de política, porque já está terminando nosso tempo. Daqui um pouco, nosso diretor-geral, Sérgio, abre essa porta aqui, te dá um sorriso, né? Que tu vai dizer assim: olha, eu estou com compromisso. Não, ele é muito educado. O que eu queria entender é o seguinte: vamos entender o seguinte. Então, Laésio e o Novo, ou eu falo o Novo e o Laésio, tanto faz, para não ser deselegante, não vai fazer acordo com ninguém, mas pode fazer acordo com o Bright. Não, vamos lá. A gente não faz acordo, preste atenção, não faz acordo com o Leões, mas faz acordo com o Bright, que não faz acordo com nenhum político. Como é que. Eu às vezes tento entender essa mistura e não funciona, tu tá entendendo? Tá, o Felipe está descartado para vocês. Não existe esse acordo. não. Ok? Orleans. Também descartado. Por causa não por causa das pessoas. Lembrando,
Felipe é um cara preparado, o Orleans é um cara jovem como tu, preparado, né? Pode não ter experiência, mas é preparado. Gosta de estudar, isso já é uma grande vantagem, porque a gente tem político aí que não sabe nem escrever, é uma coisa de doido, né? Nada contra, mas, pô, se está nesse espaço, vai estudar mesmo. Aí sobra quem? O Braide e o Laércio, ok? Como é que fica isso? Bom, tá descartado, Felipe tá descartado Palácio dos Leões. Palácio Larravardi era através de Braide. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana, Felipe, e essa pessoa dizendo que alguém falou para ela que o Braide vai ser candidato. Eu falei, peraí, bicho, tem muito alguém que falou para ela. Quantas pessoas atravessaram para te trazer essa informação? Tu ouviu da boca do potencial candidato que ele é candidato? Não trabalho na imprensa porque você fica louco. Não faz sentido, a partir Felipe. das 5 horas da manhã eu recebo em média, né? Porque o pessoal já acho que não dorme. Eu desconfio que as pessoas não dormem. Mas assim, cada assunto eu recebo pelo menos 30 versões. Pois bem, então falar que alguém está falando por ele, muito difícil. Ele mesmo não conversa com ninguém. Eduardo não conversa com ninguém, todo mundo sabe disso. Quem fala que está falando por ele está mentindo. Está mentindo. Tem gente Imperatriz, tem gente Timon dizendo que está falando por ele. Tem gente Timon. Governador sem conversar com os partidos, com os políticos? Olha, eu não sei assim, Felipe. Eu não sei opinar a respeito disso. O sentimento do presidente. Não, o meu sentimento é o seguinte: existe duas formas de você fazer política. Existe a forma que você faz com a máquina, com aquela grande estrutura, com a maioria dos prefeitos, e tem aquela que você faz com o povo. Mas mesmo fazendo com o povo, eu entendo que você tem que estar aberto para dialogar com forças políticas que também querem caminhar nesse lado contra quem está no poder, contra a máquina, contra a estrutura que, em regra, no Maranhão costuma ser vitoriosa. Isso aqui é fato mais do que claro para a gente. Enfrentar uma disputa de governo aqui no Maranhão não é fácil, e sozinho torna-se mais difícil ainda. Mas eu tenho que trabalhar com fatos, com realidade. Quais são os fatos hoje, Felipe? Os fatos são: nós temos a pré-candidatura posta de Orleans Brandão, nós temos a pré-candidatura de Felipe Camarão posta e nós temos a pré-candidatura de Laésio. Qual dessas pré-candidaturas, dessas três, está sendo oficializada pelo partido, inclusive com a chancela do presidente nacional? É de Laésio Bonfim. Então eu sei falar que hoje nós temos no páreo um pré-candidato já posto que vai disputar a eleição. Quem conhece o Laésio sabe. É um cara extremamente convicto, que acredita todos os dias que é possível chegar ao governo, mesmo a gente sabendo que a realidade política, ela por muitas vezes se torna desestimulante para quem quer trilhar um caminho como o Laésio vem trilhando. É alguém que tem um grupo muito determinado. Que grupo é esse? É de grandes políticos? Não. É um grupo de pessoas que estão fazendo vaquinha para estar aqui no terceiro encontro estadual. O César está afiliado em vocês? Não, o César não é filiado ao Novo. O César é filiado ao PSD, com pretensões de vir para o Novo quando da janela partidária, mas por enquanto não é ainda. Senador. Ele pretende, foi convidado por nós, inclusive, para ser pré-candidato ao Senado. Ele deve fidelidade partidária ao PSD, para não perder, né? Para ter a possibilidade de reassumir. Meu querido. Não, é uma mente fabulosa. Uma entrevista genial e generosa. O César, eu gosto de conversar com o César, ele me pergunta, eu falo, César, eu não quero te responder, eu quero te perguntar, pelo amor de Deus, deixa eu conversar contigo. O César fora ser um dileto amigo, né? Ele é saboroso porque ele gosta do jornalista tentar dar o traço nele, sabe? Pegar ele. Ele percebe no primeiro... Imagina. Ele é sabido, ele é sabido. É sabido, é uma grande palavra. Homem experiente, né, meu amigo? Não é pouco tempo de trajetória política. Mas tem uma coisa do César aqui, registrando, o César nunca abandonou o Grupo Sarney. Você acha? O César, assim, como eu te digo, não uma questão de relação familiar, mas de uma questão de defender o legado, que todo mundo defende o legado no Maranhão. Parte não faz porque já não existe mais, né? O Sarney sozinho não está precisando de ninguém, até porque Sarney é reverenciado porque ainda está vivo, porque se tivesse morto, já tinha aparecido de valente opositor, é uma coisa de doido, tá entendendo? Mas olha, vamos entender uma coisa. O Laésio,
né? Eu vou um pouquinho mais profundo. O Laésio está aí com um retrovisor. Vai falar sobre retrovisor. O que credencia o Laésio hoje é o retrovisor, ok? Qual é a proposta nova do Laésio? É a proposta do Partido Novo ou o Laésio tem uma proposta? E por que o Laésio não traz essa proposta para uma discussão antes do período eleitoral? Porque esse negócio de plano de governo é uma coisa chata, concorda comigo? Né? Cumprir o plano de governo. Besteira. Entendeu? Se você tivesse ideia quantos planos de governo eu construí para candidatos, é uma coisa de maluca. Qual é a fala do Laércio para mudar a miséria do Maranhão? Ou eu tenho que dizer qual é a fala do Partido Novo para mudar a miséria do Maranhão? Vamos lá. Hoje, Laésio Novo, eu não diria uma 100% de homogeneidade, porque pesa também ainda o CPF de alguma forma, pesa com algumas opiniões próprias. O Laésio é uma pessoa muito convicta quanto a algumas propostas que ele carrega consigo, que em alguns momentos pode até ter algum grau de diferença do que nós pensamos. O importante, que eu aprendi, Felipe, na política, é que se tu pensas 80% igual a mim, tu é 80% meu aliado, tu não é 20% meu inimigo. Em termos de proposta, o que o Laésio traz de diferente se comparado a 2022? Em primeiro lugar, Laésio hoje está com uma retaguarda dada pelo partido nos estudos e na formulação, na construção de um plano de governo de verdade. Plano de governo que não parta daquela repentina descoberta de que precisa ter um plano de governo para registrar a candidatura e que é feita muitas vezes às coxas ali só para protocolar para o TRE e para o TSE e cumprir uma exigência. Hoje, internamente, todos nós estamos muito convictos que qualquer tipo de proposta e projeto para o Maranhão... Constitucionalmente, isso vale uma discussão. Plano de governo é uma criação dessa ideia que se só pode registrar uma candidatura com plano de governo ou é um delírio constitucional? É bom tu estudar isso. Interessante a discussão. Estude isso e depois me mande. Pois bem, Felipe, mas para pensar em plano de governo para o Maranhão, a gente hoje está partindo do seguinte pressuposto. Não adianta pensarmos nos próximos 4 anos tão somente. O Maranhão, o grande problema dele é que ele só tem sido pensado os 4 anos daquela gestão. Não tem sido pensado o Maranhão de futuro. Estruturalmente. Politicamente, o Maranhão sempre foi pensado de 20, 30, 40 claro, porque o Neto que hoje está engatinhando, o político muitas vezes já está enxergando nele um potencial. Contra ser da família. Olha, eu acho que isso é uma bobagem tão grande. Alguém da tua família foi político? Não. Então teu pai deve estar dizendo o que tu está fazendo nesse negócio. Com certeza, com certeza. Meu filho, você é um advogado brilhante. O que você vai fazer um concurso, vai ser juiz? Você sabe o que eu vejo? Você sabe qual o grande problema que eu vejo, Felipe? Como era o teu pai? Arnaldo. Você sabe qual Arnaldo lá em Paragominas. Você sabe qual o grande problema que eu vejo, Felipe? É que esses sobrinhos, esses tios, essas esposas ou maridos, muitas vezes estão sendo construídos às custas da própria máquina. Sim. 100% às custas da... Não, mas espera aí, Felipe. Mas vamos lá, se é para a gente trazer uma política, debater uma política diferenciada, debater uma política republicana... família, por exemplo, eu vou te dar uma... É justo, Felipe, colocar o sobrinho e patrocinar a candidatura dele? O Laércio não é filho de político. Não, também não. Mas o Braide é. O Orleans é sobrinho, também é filho de político, uma família, muitos anos são políticos e tudo mais. Não pode? Acho que a gente tem que repensar, então, o nosso conceito de democracia. Acho que é melhor a gente voltar para uma monarquia, se for assim. Não, peraí. Vamos voltar para a monarquia. Onde é que isso afeta a democracia? A democracia é um ato muito maior. Agora, se tu disser assim, um Bolsonaro... O Novo apoiou o Bolsonaro, antes que eu seja injusto? Segundos turnos, sim. Primeiros turnos, não. O Bolsonaro, aí vocês estão incluídos, né? É um cara que só sabe olhar para a estrutura familiar, entendeu? Que é uma grande bobagem que ele fez na vida dele. O cara tinha tudo, né? Por causa dos meus filhos, eu me acabei, né? Fora que é bruto o bicho mesmo, né? Porque
eu não entendo por que a discussão está em âmbito familiar. Entendeu? Uau, um dia desse eu vi o Orleans, eu não trouxe nenhum candidato até hoje, porque eu acho que candidato a gente entrevista na época de campanha. Né? Entrevistar o Laésio. Laésio, tu é candidato? Então, quando ele for candidato oficializado, lá registrado, a gente traz, entendeu? O Felipe teve um dia desse aqui, pediu uma entrevista. Sem problema nenhum. Nosso mestre Borges entrevistou. Foi boa a entrevista? Muito boa. Ele ficou satisfeito? Ficou satisfeito. Né? O jornal ficou lisonjeado com a presença? Ficou lisonjeado com a presença. Acabou. Ou seja, é adiantar as coisas sem necessidade. Mas eu pergunto o seguinte: o Laésio está participando da elaboração do plano. Sem dúvidas. Sem dúvida. Né? O Laésio é um conservador convicto. Concordo. Tá? O que o Laésio traz de novo? Porque na campanha passada o Laésio foi um fenômeno que serviu, né? O Brandão acho que tem que ser grato o resto da vida ter existido o Laésio. Né? Eu me recordo que o Imparcial fazia a pesquisa da segunda, que era da turma aparecia a turma do Brandão, na terça era a turma do Ever, na quarta a gente botava as duas na manchete. Entendeu? Comparando. Nossa senhora, a gente apanhava todo santo dia, eles ficavam muito bravos, entendeu? E o Laésio lá, e aí todo mundo... E eu mesmo gozava, porque eu dizia assim, gente, olha aí, o cara tá vindo bem aí, ó o cavalinho dele, ó, correndo aí na lateral, na terceira via. O Laésio é uma terceira via, ok? Não pode ter uma terceira via agora? Bom, eu acredito... Nós vamos ter que terminar. Não, vamos lá. Deixa só eu trazer aqui, porque o Felipe tem uma característica interessante. São várias perguntas dentro de uma mesma construção, mas para tentar resumir tudo isso que foi questionado. Na verdade, eu estou testando o presidente novo, se ele está preparado. Não, tudo bem, que seja. O presidente do novo, você tem que dar uma canja que ele é novo, mas assim, Felipe, eu gosto de tentar responder o máximo de questionamentos que são feitos. Não sendo estendido. Sem sombra de dúvidas. Prolixo tu não é. Não, pois bem. Já é uma grande vantagem, viu? Pois bem, fico feliz. Eu quero depois fazer mais entrevistas contigo, eu sei que eu vou aprender bastante, porque do tempo que hoje eu faço entrevista, a tua tem sido bem interessante para mim. Tu és uma pessoa muito, muito traquejada e preparada para esse papel que tu exerce com muita maestria. Mas eu quero te responder de uma maneira muito simples. Tudo que tu me perguntou, eu vou colocar tudo aqui no mesmo balaio. Laes é um candidato completamente diferente de tudo que você já viu. Primeiro que pré-candidato hoje está 100% imerso em campanha. Laes está operando, cortando bucho lá em São Pedro dos Crentes, São João do Paraíso, Balsas, dando plantão em 5 cidades. Laésio não faz política todos os dias, ele faz política no tempo que sobra para ele. Laésio é um cidadão comum. Não começou a... Laésio não, que não começou. Felipe, que não começou, Felipe. O cara tem um retrovisor. Camarão tá rodando todo dia, Orleans roda 5, 6 cidades por dia de helicóptero com estrutura de governo, sendo já o governador de fato, quase. Olha, o Laésio está explicado, o Felipe está explicado, o Orleans está... Mas me diz uma coisa, eu tenho pensado muito que... a minha formação de marketing eleitoral é acadêmica, tá? E eu preciso voltar para a universidade, porque eu não consigo explicar para ninguém, né, duas coisas. Né? A primeira, o calendário do Braide. Braide não tem calendário quanto pré-candidato a estadual. Ou seja, ele acredita que em abril ele pode começar a discutir a partir da hora do que os outros se entenderem e resolverem. E a segunda coisa é a matemática. Okay? Campanha, você sabe que é calendário, cumprir os calendários, e a matemática, que é toda essa composição que nós estávamos conversando. Como é que o Braide, que o seu João lá na comunidade dos Cafundó do Judas, entendeu? Nunca ouvi falar, mas tem a internet. Mas essa pessoa... E aí a pesquisa vem e diz que o Braide está em primeiro lugar. Eu tento entender. Vamos lá, Felipe. Deixa eu ser bem direto para ti. O Laésio está explicado, tá?
Eu, Leonardo Arruda, presidente estadual do Novo, não sei opinar sobre a vida de quem sequer afirma ser candidato. Eu não sei opinar nada sobre a vida do Bright. O que eu sei dizer é muito simples. Laésio Bonfim é pré-candidato ao governo, vai ter sua pré-candidatura oficializada no dia 22, agora, às 16 horas, no Hotel Luzeiros, com a presença do presidente nacional do nosso partido, que é o Eduardo Ribeiro, com a presença do Romeu Zema, que é governador de Minas, é do nosso partido e vai trazer também a sua plataforma, vai apresentar o seu projeto para o país, para a gente poder avançar e superar todas as mazelas. E concluo aqui dizendo, Laésio Bonfim vai seguir até o fim, pelo que depender do partido. Nós acreditamos na viabilidade da eleição dele. Nós estamos rodando o Estado. Nós estamos fazendo pesquisas qualitativas e quantitativas, não para expor para a sociedade. A gente está fazendo as tracks para consumo interno. E cada vez que a gente faz pesquisa... Vocês estão fazendo pesquisa. Não, é claro, a gente trabalha. A gente trabalha com pesquisa. A gente trabalha com pesquisa. A gente trabalha de maneira científica, apesar de muitas vezes aparecer que é um caos. Mas veja, no caos existe também um quê de organização. Se vocês fazem os takes, vocês fazem as pesquisas, me explica o fenômeno do Bright nas pesquisas de vocês. Meu cara, é natural. Na Prefeito pesquisa de... Vamos lá, o Edivaldo Holanda tinha 20 e poucos % quando deixou. Vamos lá. Edivaldo Holanda deixou. Não. Edivaldo Holanda deixou a prefeitura de São Luís em 2020. Edivaldo Holanda sumiu por 2 anos e reaparece como pré-candidato ao governo em 2022. Edivaldo Holanda começa figurando com quase 30%. É natural que a capital... É capital que... Eu tinha as pesquisas. Não, no estado ele batia 20 e poucos %, Felipe. Era fake? Não, mas 20% era o estado, 80% era a capital. Pois bem, é um pouco semelhante ao que a gente está vendo hoje. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque me mandaram umas 500, eu fui até Marocá, tu tá entendendo aqui? Que foi o Wellington. O que aconteceu? O Wellington era aliado de vocês, de repente vocês botaram o menino para correr? O que foi que o menino fez, gente? O Wellington, ele foi aliado do Laésio em 2022, veio para o Novo como aliado do Laésio, abrimos as portas para ele disputar a prefeitura de São Luís. O Wellington não está mais do Novo, mas continua aliado ao projeto do Laésio Bonfim. E eu até faço uma simples justificativa para explicar tudo o que aconteceu. É bem simples. Imagina que você tem um filho, você tem várias opções de colégio para matricular o filho. Você tem o colégio militar, você tem o colégio tradicional. No colégio militar, para você matricular o seu filho e ele permanecer no colégio, ele tem que cortar o cabelo de determinada forma, usar um fardamento bem passado, bem alinhado, tem que estar pianinho. Adorei o exemplo conservador, pelo amor de Deus. E tem outros colégios que você tem um pouco mais de liberdade para se vestir como quer, usar o cabelo como quer. O Novo talvez seja um pouco mais esse colégio mais conservador em alguns critérios, em alguns acompanhamentos, em algumas normas intrapartidárias. Demérito para ele? De forma alguma. De forma alguma. Só não teve como criar essa sinergia que precisava do partido com o candidato. Tinha voto em candidatos para fazer ele se eleger? Não entendi. Se tinha voto, se tinha chapa sendo construída para eleger ele, hoje a gente trabalha com construção de chapa de federal e de estadual. Eu tenho plena convicção, e muita gente vai se surpreender, Felipe, que o Novo vai sair dessa eleição de 2026 com no mínimo 2 deputados estaduais eleitos, nenhum de mandato. Olha. Não vai ter nenhum de mandato. Me procura na Assembleia Legislativa. Qual de mandato que vai vir disputar pelo Novo? A maioria tá muito bem organizada no governo do Estado. Não, Leonardo não é candidato. É porque lá no partido não pode ser candidato. Eu não vou abrir. Eu tô optando. Vontade eu tenho, viu, Felipe? Eu te confesso. Não precisa dizer. Vontade eu tenho. Ou tu tá aqui para servir os outros. Eu até pensei muito numa candidatura agora para 2026 a deputado federal para contribuir com o partido na superação da cláusula de barreiras. Mas eu vi que o projeto como um todo ele precisa da nossa participação atuando nos bastidores, quer seja na coordenação de campanha de Laésio, quer seja na construção dessas chapas, quer seja na propagação do nome do partido de mais vanguarda que nós temos hoje no tabuleiro político do estado do Maranhão, que é o Novo. Olha, eu vou ter que encerrar essa entrevista. Aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa, aqui não é uma conversa, é um processo, né? Eu quero dizer que tu não é fácil, tá? Quero te dizer que fiz a conversa elegante, respeitosa e tal, mas não pude deixar
né, de botar sangue na minha saliva para cercar esse jovem, né, comandante de partido, e posso lhe dizer que tu é danado. Tá? Eu quero te agradecer o Partido Novo, está aqui no jornal O Imparcial, na Rádio Imparcial, no programa O Palpite. Né? Voltem sempre, mandem notícias inteligentes, entendeu? Que isso aqui importa. E aqui é uma casa aberta, né? Desde que se saiba ter respeito pelo coletivo como um jornal. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui contigo e, sem sombra de dúvida, saio daqui tendo a certeza que você não é só o que o pessoal prega, você é realmente alguém extremamente preparado para estar ocupando esse lugar aqui no Imparcial. Parabéns ao jornal pelos 100 anos, pelo centenário que vai ser comemorado em breve, não é isso? E é sempre bom estar aqui com vocês. O Novo faz parte dessa história, lembre disso. Né? O Novo está nas páginas do jornal Imparcial. Obrigado, Leonardo. É que eu agradeço.